A cidade delas é com certeza, eu acho que, desculpa homens, mas nenhum homem consegue fazer o que a mulher faz, que é ter inteligência emocional, é ter equilíbrio, é cuidar da casa, da empresa, da família, dos amigos. A gente tem essas multifaces que só a mulher tem e eu acho que a gente consegue fazer o mercado também dar uma relaxada, consegue fazer o mercado entender que nós somos muito poderosas e a gente tem muito para oferecer, mas que a gente pode fazer isso de um jeito menos agressivo, que a gente pode fazer isso de um jeito que seja gostoso e bom para todo mundo. Meu nome é Thaís May, eu sou estrategista de carreira para brasileiro aqui nos Estados Unidos. E as minhas paixões é ajudar as pessoas, natureza, eu adoro estar outside, verão, sol, calor, tudo que remete ao verão, eu tô dentro. A minha infância foi muito tranquila. Eu tive uma infância de margarina, sabe aqueles comerciais de margarina? Onde você sempre teve a mãe e o pai presente. Eu tenho um irmão mais novo, ele é 2 anos mais novo do que eu. E eu tive a sorte de ter a minha mãe parando de trabalhar assim que o meu irmão nasceu pra cuidar da gente. Então eu tive sempre uma família muito presente. E eu venho de uma família onde a gente sempre olha pros mesmos objetivos. Então tá sempre se ajudando, tá sempre se apoiando, tá sempre um torcendo muito pelo outro. Do lado da minha mãe, eu sou a mais velha, a prima mais velha. Então eu lembro muito dos meus primos chegando e de como era sempre só eu e meu irmão e de repente tinha muitos outros primos. Eu lembro disso muito bem. E do lado do meu pai, eu sou a única menina, eu sou a única prima. Então eu lembro também de todo o cuidado de ser a princesinha da família, de ter os meus primos, aquela coisa mais moleca quando eu tava com eles. E quando eu tava com a minha família da minha mãe, com as minhas outras primas, de ser aquela coisa mais séria porque eu era mais velha, eu queria ser o exemplo. Então eu lembro muito de brincar na rua, eu tive a sorte de crescer na rua. E lembro muito de praia também, minha família sempre teve casa na praia. Então de todo o final de semana, todo o feriado, todas as férias que a gente tinha, era na praia com a família inteira. No Brasil eu morava em São Paulo, então eu sou de São Bernardo do Campo, da ABC Paulista. E eu comecei a trabalhar aos meus 14 anos, com carteira registrada, porque eu comecei, na verdade, muito antes. Então, com 10, 12 anos, eu me tornei professora de sapateado. Eu sempre amei dança. Eu danço desde os meus 4 anos de idade. E muito nova, eu tive essa oportunidade de ser professora, que eu amei. Então, eu já tinha esse dom de ensinar, de ajudar as pessoas a encontrar uma metodologia, um jeito mais fácil de aprender alguma coisa. E depois, com 14 anos, eu fui ser aprendiz de Senai da GM. Então eu troquei a dança pela mecânica, foi uma grande transição. Como aprendiz de Senai, então aos meus 14 anos eu aprendi mecânica. Com 16 eu sabia montar e desmontar um carro. E a parte diferente, assim, desse programa é que eu tinha que ir para as minhas férias para a fábrica. Então no meu colegial, com 14 anos, quando eu entrei no colegial, eu comecei o Senai pela GM. Então foi uma transição muito difícil, mas que eu enxergo que foi super importante pra eu ser quem eu sou hoje. E eu acho que isso me trouxe uma força muito diferente
que eu consigo hoje me impor em qualquer ambiente que eu tô. E isso, como empresária, claro que faz toda a diferença. E aí, eu fiquei na GM por mais ou menos 2 anos e eu tive uma surpresa. Eu fui a primeira turma a ser mandada embora. Foi muito decepcionante, mais até pra minha família do que pra mim. Mas me deu a liberdade que eu queria de escolha. Falar, agora eu vou poder escolher o caminho que eu quero. E aí eu decidi entrar na faculdade para fazer engenharia ambiental. Lá foi a Thaís fazer engenharia. Então, por 1 ano, eu passei só estudando. E em São Paulo, eu fui pra capital. Então, de repente, eu tava naquela rotina que os meus pais tinham me imposto, né? Pra um futuro melhor. E no outro ano, no outro mês, eu já pude escolher o que realmente ia fazer. Então, eu fui pra capital, fui pra faculdade. E lá, eu fui ser vendedora de shopping. E aí, eu fui ser vendedora de semi-joias no Shopping Morumbi, em São Paulo. Então, foi uma experiência muito bacana, porque lá eu aprendi a vender. Que eu acho que é a melhor qualidade que qualquer empresário tem que ter. Você tem que saber vender a sua marca pessoal, você tem que saber vender a sua ideia, você tem que vender o seu serviço. Não só para os clientes, mas para as pessoas que vão trabalhar para você, por exemplo. Para quem vai investir em você. E aí, para minha surpresa, depois de 1 ano, a GM me ligou, me chamando de volta. Porque realmente o que aconteceu lá 2 anos atrás não poderia ter acontecido. E aí eu volto pra GM. Então, com 19 anos, eu volto pra GM e foi dos meus 19 aos 24 anos. Eu fico mais 5 anos na fábrica e foi bem incrível também. E até então, eu sabia que ele era importante e que eu poderia chegar onde eu queria chegar e realizar alguns sonhos tendo isso. E aí, com isso, com 19 anos, eu comprei o meu primeiro carro zero. Então, eu tinha o meu carro zero, que eu comprei sozinha. Com 22 anos, eu comprei meu apartamento, junto com meu marido hoje, na época era meu namorado. Mas eu entendi muito cedo que eu tinha que trabalhar se eu realmente queria mudar a minha realidade, queria ter mais do que a minha família podia me oferecer. E aí, com os meus 24 anos, eu sou demitida da GM, meu mundo cai, o dinheiro acaba e eu falei, e agora, o que é que eu vou fazer? E aí foi onde eu decidi fazer um programa de intercâmbio. Porque eu tinha muita vontade de falar inglês fluente, eu tinha muita dificuldade. Fui formada pelo CNA, fiz escola particular, tinha aula na minha própria escola, mas eu não conseguia aprender inglês. E eu não conseguia sair da GM também, quando eu tava ali me formando como engenheira ambiental. E eu não conseguia passar em nenhum estágio ou nenhum programa de trainee, porque eles falavam, você não tem inglês. E também por conta de eu estar numa empresa muito boa. Então, quando eu fui demitida, eu vi uma oportunidade. E eu acho que é uma outra coisa da minha história também, que eu nunca olhei para as coisas pelo lado vitimista, pelo lado ruim das coisas. Eu sempre olho pelo positivo. E aí foi onde eu vi a oportunidade de estudar inglês, de vir para os Estados Unidos. Mas acontece que eu tava sem dinheiro, porque eu tinha sido mandada embora. Eu tinha um apartamento, que eu tinha uma responsabilidade ali mensal também de orçamento. Então eu decidi vir de au pair. E aí foi onde a minha história aqui nos Estados Unidos começa. Eu estou nos Estados Unidos há 9 anos e o meu começo foi bem complicado porque eu não planejei vir, ficar e morar nos Estados Unidos. As coisas foram acontecendo de uma certa maneira pra mim. Então eu cheguei aqui em 2015, dia 25 de janeiro, na pior nevasca que já teve nos Estados Unidos. E eu vim num programa que chama Au Pair. Então ele é um programa de intercâmbio, onde eu moro com essa família americana em troca de $195,75 por semana. Era uma época de dólar alto, era quase R$6 o dólar. Então, se eu guardasse $100 por semana, eu conseguiria pagar o meu apartamento e viver com os outros 95,75. E uma coisa que eu fiz foi escolher uma família rica. Então, já que eu tava nesse programa de au pair, eu falei, eu vou escolher uma família rica, porque aí pelo menos eu vou ter a comida e o carro bancado por eles e eu consigo tirar proveito das duas coisas. Então, eu chego nos Estados Unidos com 24 anos, com uma bagagem profissional muito boa, mas zero bagagem pessoal, zero inteligência emocional, zero bagagem de como viver sozinha. E eu acho que foi muito difícil. Foi muito mais difícil do que não ter uma profissão ou do que não falar inglês. Foi muito difícil por conta do frio. Eu peguei temperaturas de menos 25, menos 30 graus assim que eu cheguei. Então, passado muitos perrengues, eu comecei a gostar aqui da minha vida nos Estados Unidos. Eu amei. Eu fui morar em Chappaqua, uma cidadezinha desse tamanhozinho em Nova York. E ela é muito bacana porque é a cidade onde a família Clinton mora.
Então, eu vivi uma realidade, assim, muito acima da realidade que eu morava. Eu encontrava com o Bill Clinton e com a Hillary quase todo final de semana no Starbucks. Então, eu também fui vendo o que tinha no mundo, sabe? Tinha muito mais do que ter um carro próprio, um apartamento próprio. E eu acho que isso que me deu um pouco de ganância. Então, foi onde eu comecei a ter vontade de realmente morar aqui nos Estados Unidos, ficar um pouco mais. E eu entendi que ninguém fica fluente no inglês em 6 meses ou 1 ano. Eu precisaria de um pouquinho mais de tempo para realizar esse sonho. E aí, eu passei por todas as profissões informais que você possa imaginar. Então, eu fui babá de criança por pelo menos uns 2 anos. Eu fui babá de cachorro também. E aí, por fim, eu fui garçonete de um pub irlandês, que foi onde realmente o meu inglês deslanchou, porque aí eu não tinha vergonha de falar com ninguém, tava um ambiente muito mais descontraído. E foi ali que eu entendi que eu era fluente no inglês, e aí eu podia pensar na minha profissão. Mas foi importante pra eu me soltar de vez com o inglês, e aí entender que o inglês fluente, o inglês mais avançado, ia abrir qualquer porta que eu quisesse aqui nos Estados Unidos. Então, o mais curioso é que quando eu comecei a ter vontade de morar aqui nos Estados Unidos, o meu marido, que era até então meu namorado, veio pra cá. Então, era mais ou menos agosto de 2015, ele veio pra aprender inglês também. E ele acabou entendendo que ele tinha uma grande oportunidade de carreira, que era ser mecânico. Mecânico aqui é uma profissão super valorizada. E aí, ele conseguiu o que muita gente sonha, que foi uma oferta de green card. Ele conheceu um libanês nesse período que ele chegou, enquanto ele estudava inglês, e esse libanês ofereceu um emprego nessa oficina dele. E aí o que a gente não sabia, que depois que eu passei por todos esses trabalhos informais, a gente estava para ir embora já do Brasil, nós já estávamos noivos, tinha comprado enxoval para ir embora, porque a gente tinha nosso apartamento lá, prontos para ir embora, faltava 2, 3 semanas, esse libanês senta com a gente, ele me chama, e aí ele pergunta o que ele precisa fazer pra gente ficar nos Estados Unidos. E aí, quando ele falou isso, nasceu todas as oportunidades da vida. Eu comecei a sonhar com a minha vida aqui, e aqui estamos. Então, por isso que eu falo que os ventos que me trouxeram, que me quiseram aqui nos Estados Unidos, a gente teve uma história bem diferente, bem bacana. E a partir daí que começou a nascer as minhas preocupações, na verdade. Porque eu acho que quando você consegue o seu green card, você acha que vai aparecer um tapete vermelho pra você e que a sua vida vai ser muito mais fácil. E na verdade foi quando a época mais difícil da minha vida começou, por incrível que pareça. Porque aí eu já não tinha a muleta de eu não tenho documento, desculpa, eu já era documentada, eu já falava inglês porque eu tinha trabalhado nisso, só que eu não sabia o que fazer aqui. E o meu currículo era muito confuso, né? Vamos falar. Então eu tive muitas transições de carreira e esse começo nos Estados Unidos com a documentação foi complicada. E aí eu contei com a ajuda de uma família americana e eles foram anjos na minha vida. Eu era babá das crianças deles. E eles um dia me perguntaram, por que você tem documento, você fala inglês, você é inteligente? Aí descobriram que eu tinha formação. O que você tá fazendo na nossa casa? E eu não soube o que responder pra eles, porque se eu não estivesse lá, eu realmente não sabia onde eu poderia estar. Então foi essa família americana que me ajudou a entrar no mercado corporativo. Então, mais uma vez, eu conto com a ajuda de alguém pra começar numa carreira super bacana, que é ser uma assistente executiva. Eu era o braço direito de uma vice-presidente e o meu primeiro emprego foi no Boston Children's Hospital por 1 ano. Lá, o meu mundo abriu novamente. Parece que eu abri outra porta de uma dimensão desconhecida, onde eu fui entender o que eram os americanos. E depois de 1 ano nesse emprego, eu mudei pra Veolia. E a Veolia, ela é uma multinacional francesa. Ela é de engenharia ambiental, então eu já estava no caminho de ser engenheira ambiental. Eu fui ser secretária executiva de um vice-presidente de engenharia, que cuidava do time de engenharia ambiental. Então, assim, foi o mais perto da minha realização profissional que eu consegui chegar. E depois de mais ou menos 1 ano na Veolia, eu entendi que eu não queria ser engenheira ambiental. E com alguns meses também lá na Veolia, eu acabei ganhando um outro vice-presidente. Eu tava fazendo um trabalho bem bacana com o time de engenharia e eu ganhei o time de RH. E foi bem legal, porque quando eu ganhei esse time de RH, eu me lembro até hoje, chegando em casa, chorando, porque pra mim era um castigo. Eu sou de exatas, eu sou tão boa, eu queria ir pra área de compliance, estratégia, vão me dar RH. Eu mesma menosprezava a área que hoje
eu vivo. E aí eu me apaixonei por RH. E aí eu comecei a enxergar um sentido. Comecei a ver que pela primeira vez na vida eu ia escolher a minha profissão. Até então eu não tinha escolhido. E aí eu falei, caramba, é alguma coisa que realmente faz meu coração bater mais forte. Alguma coisa que eu tô amando, que eu me vejo. Será que eu consigo trabalhar com RH? E aí ficou aquela coisa, mais uma transição de carreira. E aí foi onde nasceu a ideia da Carreira EUA, hoje Carreira USA. Foi assim que nasceu a ideia da minha empresa. De eu fazer alguma coisa que eu amasse. Então, pra mim também, nem passava pela minha cabeça ter uma empresa para viver dela. Era pra ser um hobby, era pra eu me sentir satisfeita de eu ter encontrado alguma coisa que eu gostasse e amasse pela primeira vez. E aí foi assim que nasceu a Carreira USA. Então, o início da Carreira USA não foi fácil, não foi mil maravilhas. Foi bem complicado porque eu tinha que conciliar o meu trabalho no mercado corporativo com a empresa. E eu não sabia ser empreendedora, muito menos empresária. Eu não tinha referências na minha família pra gente conversar e perguntar como é que era. Eu não tinha referências no meu círculo de amigos. Então foi uma jornada muito sozinha também, bem solitária. De ter que fazer a minha ideia dar certo, e era uma ideia que era pra ser o meu hobby, era pra ser alguma coisa pro meu coração. Então foi bem difícil também ser sozinha nessa ideia, de ter alguém comprar a minha ideia. E eu posso falar que no começo a única pessoa que realmente comprou a minha ideia foi o meu marido. Então eu tinha que tomar muito cuidado pra conciliar a agenda, porque eu trabalhava com informações sensíveis, trabalhava com informações de RH de uma grande empresa, trabalhava no centro de Boston, então tinha todo esse aprender a ser empreendedora, mas o meu carro não estava parado. Meu carro estava andando com as 2 janelas abertas no meio de uma nevasca. Então, eu vi a oportunidade, eu abri empresa, eu comecei a fazer o que eu fazia e a gente cresceu muito, porque eu não tenho competidora. Eu sou a única pessoa que realmente faço o que eu faço, que é trabalhar com carreira para brasileiro nos Estados Unidos. E como a gente cresceu muito rápido, em 6 meses eu tive que tomar a decisão de largar o meu emprego no corporativo. E eu acho que essa, sim, foi a parte mais difícil. Porque não era uma coisa pra eu viver dessa empresa e em 6 meses eu tive que me decidir, você vai viver dessa empresa ou não, porque você ama, tá dando certo, as pessoas querem, só que tudo que você construiu no corporativo, que era a minha identidade, vai acabar, não tem como suportar as 2 coisas. E aí eu tomei a decisão em conjunto com esse meu vice-presidente de RH, que ele era uma pessoa incrível, ele era meu mentor, assim, de carreira, e aí eu falei, não, pode me desligar. E aí, ele me desligou em 5 minutos pelo telefone, porque era meu dia de trabalhar de casa. E aí, o meu mundo caiu. Meu mundo caiu de verdade, porque foi muito rápido. Eu não me preparei pra isso. E aí, de repente, acabou. Então, assim, foi bem difícil. A primeira semana, eu não consegui trabalhar na minha empresa, eu não conseguia fazer nada. A Thaís empreendedora ainda não existia. E aí, me deu um estralo, meu marido sentou comigo e falou, vamos lá, mais uma vez. Estamos nessa transição, você tem 6 meses pra fazer essa empresa dar certo. E aí o meu relógio começou a contar, então eu tinha 6 meses, foi onde eu coloquei 100% da minha energia, 100% do meu amor. E aí eu comecei essa mentoria de negócios, porque eu entendi que eu não sabia nada de empresa, eu não sabia quantas pessoas eu precisava ter, se eu precisava ter pessoas, como fazer. E eu também entendi que eu não sabia nada de comunicação. E também não sabia como lidar com marketing, enfim, tudo que a gente precisa ter pra uma empresa grande rodar. Essa mentoria foi uma das minhas melhores escolhas, porque eu comecei a ter um ambiente de empreendedores. E aí eu fui vendo que as pessoas viviam da empresa delas, que elas eram felizes, que elas conseguiam conciliar a vida com o trabalho. E foi onde eu decidi fazer a Carreira USA dar certo, ela deu certo. E foi onde as pessoas começaram a me apoiar. E aí foi muito mais fácil, quando a gente tem o apoio não só da família, mas dos amigos, o marido, tá todo mundo entendendo que você vive pra isso, que você ama o que você faz. Eu acho que te dá um gás a mais também. E sem contar que a gente conseguiu ter resultado em pouco tempo de empresa. Nesses 6 meses que eu ainda conciliava meu corporativo, eu já tinha recolocado alguns brasileiros no mercado corporativo. Eu já tinha cases, já tinha história pra contar. Com essa mentoria de negócios, eu fui entendendo que eu realmente tinha uma Ferrari na mão e eu não tava sabendo dirigir ela. Então eu fui aprender a dirigir essa Ferrari pra ser hoje eu posso falar, hoje eu sou empresária, eu não sou mais empreendedora. Pra ser a empresária que eu sou hoje, pra ter a empresa que eu tenho hoje e fazer tudo que a gente faz pelos brasileiros aqui nos Estados Unidos. A Carreira USA, ela é uma empresa de preparação de processo seletivo para brasileiros nos Estados Unidos. O que é muito diferente de ser uma agência, por exemplo. As pessoas costumam confundir isso, acham que a gente vai
conseguir esse emprego, mas eu preparo você para conseguir esse emprego. Então a gente faz o seu currículo, a gente faz carta de apresentação, LinkedIn, preparação para entrevista, negociação de salário. Então eu ensino o brasileiro a se enxergar no mercado americano com o que ele já tem em mãos também. Porque as pessoas acreditam que tem que estudar aqui nos Estados Unidos, tem que ter alguém para indicar, que já tem que ter uma experiência americana, e isso é a verdade. Eles estão buscando bons talentos, não importa de onde você é. O que você precisa para trabalhar nos Estados Unidos é ter uma permissão de trabalho. Então hoje a gente já tem mais de 1.000 brasileiros recolocados com a nossa ajuda no mercado americano, em mais de 33 estados, em todas as áreas que vocês possam imaginar. A gente trabalha com todos os níveis de carreira desse brasileiro que está chegando nos Estados Unidos. Então é muito legal ajudar esse brasileiro a ter um bom começo, porque se você consegue um trabalho que você tá feliz, que você usa toda a sua bagagem técnica, toda a sua bagagem de qualidades interpessoal e ganha bem em dólar, não tem como você dar errado aqui nos Estados Unidos, né? Querendo ou não, o trabalho, ele é uma parte muito significativa do nosso dia a dia. Então é muito bacana poder ajudar esses brasileiros e também a ser uma nova referência. Então, como que funciona o nosso trabalho? Você vai chegar até a Carreira USA. Eu tenho um time multidisciplinar hoje e é muito bacana que eu tenho time de pessoas que ainda estão no mercado corporativo. Eu tenho pessoas que trabalham na Amazon, no Google, na Microsoft, no governo, são recrutadores. Então eu tenho inteligência de mercado dentro da Carreira USA. Tem pessoas que precisam do processo completo, por exemplo, de fazer uma mentoria completa com a gente. A gente conhece essa pessoa, explica para ela como o mercado funciona, prepara ela, então faz todo o material, faz todo o treinamento e ainda negocia o salário dela, por exemplo. E ela fica num ciclo de 6 meses de acompanhamento com a gente. E tem pessoas mais pontuais, tem pessoas mais objetivas, que sabem já o que quer ser mais rápido. E aí elas fazem só a construção de material, ou elas fazem só um treinamento de entrevista, por exemplo. E uma coisa bem bacana que a gente tem no nosso time são algumas pessoas americanas também. Então eu tenho alguns americanos que trabalham com a gente, que é para ajudar o brasileiro na construção da confiança. Eu acredito que o pilar técnico ele é muito importante, mas o pilar emocional é o que vai fazer esse brasileiro realmente conseguir o trabalho dele no mercado corporativo. Ele tem que acreditar que ele não é tão diferente assim do americano, ele tem que acreditar que ele não é menor que o americano. E se a gente consegue construir tanto o pilar técnico quanto o emocional, esse brasileiro vai conseguir trabalhar em qualquer lugar, em qualquer empresa, com certeza. Meu propósito é fazer com que aquele brasileiro ele acredite nele. Eu, por muitas vezes, não acreditei em mim mesma aqui nos Estados Unidos. Eu não tive ninguém pra me falar que eu podia acreditar em mim mesma quando eu não tava acreditando. Então, meu propósito é fazer essa pessoa enxergar que ela tem, sim, muito a oferecer pra esse mercado grande, que ela é tão grande quanto, e não deixar ela ter os medos que eu tive, talvez não demorar tanto igual eu demorei. Ter sucesso pra mim é trabalhar com alguma coisa que eu amo, isso realmente existe, eu aprendi que não é clichê, e poder ter equilíbrio. Então, poder ter um trabalho que eu trabalho de final de semana, mas porque eu quero. Então, ter esse equilíbrio de fazer a minha agenda, de escolher o que eu vou fazer no meu dia e de poder ser uma ferramenta para as pessoas. E hoje eu vejo sentido no que eu faço, eu sou lembrada pelas pessoas, eu sou parte da história delas. Eu tenho certeza que no momento que elas conseguem o emprego delas nos Estados Unidos, elas não vão mais esquecer de mim, quem ajudou elas no começo. As minhas inspirações hoje são mulheres empreendedoras, mas é bem curioso até de te falar que no começo não foi assim. Eu me inspirava em homens, mas é porque eu acho que eu cresci nesse universo muito masculino e eu tinha como sucesso essa força, essa coisa do homem. Quando eu comecei essa jornada empreendedora foi muito pesado tentar ser tão forte, tão bem sucedida quanto um homem. E aí eu entendi que eu poderia ser bem sucedida sendo uma mulher. E aí eu me inspiro muito na Oprah. Pra mim ela tem uma história de vida fantástica. Eu gosto muito da história da Michelle Obama, inclusive ler a biografia dela foi uma das coisas que me fez querer ser alguma coisa para o mundo, e aí foi onde nasceu a minha empresa. E a minha família também, eu acho que essa coisa da minha família, de nós somos todos por um de verdade. E eles foram a minha primeira equipe, eu falo que eles são meu time principal. Eles foram o meu primeiro time de marketing, as primeiras pessoas que faziam perguntas nas caixinhas, que assistiam as minhas lives, que realmente estavam ali para me apoiar. Então eu me inspiro muito neles também, de como eles são.
O meu dia a dia no trabalho vai incluir sempre um cuidado comigo mesmo. Eu aprendi a diminuir um pouco a carga de trabalho para poder estar sempre na academia, então tem sempre um cuidado comigo mesma. Tem sempre uma hora do meu dia onde eu paro para fazer as minhas orações, para meditar, para ficar em contato com a natureza. Eu moro num lugar onde eu tenho um lago super bonito, então eu me forço a ir lá todos os dias. Tem muita leitura, eu amo ler também, eu sempre fui apaixonada por livros, eu gosto muito de leitura e planejar viagens. E claro, tudo isso com meu marido. Hoje é eu e ele e uma cachorrinha super bonitinha. Tudo que eu posso fazer com ele, a gente faz junto. Então planejar essas viagens, ir num restaurante novo, dar uma volta pela cidade, a gente é bem outside. Com Massachusetts eu tenho um caso de amor e ódio bem profundo, porque eu sou apaixonada pela cidade, pelo estado e por tudo que eu consegui conquistar aqui, mas podia ser mais calor, né? Podia ser um pouquinho mais quentinho. Então todo inverno eu prometo que eu vou mudar, que eu vou sair daqui, que eu vou pra algum lugar mais quente, que eu vou ter uma vida híbrida. Mas viajando tudo que eu já viajei aqui pelos Estados Unidos, eu acho que nenhum estado conseguiu me oferecer o que Massachusetts oferece. Então eu amo Massachusetts. Vou chamar de casa por alguns anos ainda. A conquista das mulheres empreendedoras atuais podem sim influenciar e inspirar as mulheres, as meninas que estão vindo por aí, porque eu acredito que a mulher tá entendendo que ela pode não ser só empreendedora. Eu quero que ela seja empresária. Eu quero que ela mexa com muito dinheiro, que ela tenha uma equipe enorme, que ela tenha franquias da empresa dela se ela quiser. Eu acho que a mulher sonhava pequeno de ser empreendedora pra ela ter alguma coisa que ela gostasse de fazer, para ter um dinheiro extra, mas eu acho que a gente tá passando de uma fase onde a mulher tá entendendo que ela pode sim ser empresária, que ela pode ser tão bem sucedida quanto o homem. Oi, Lud, tudo bem? Eu tô te mandando esse áudio pra falar que eu te admiro não só como amiga, mas como mulher e como empreendedora. Porque você foi a primeira amiga empreendedora que eu tive. E aí foi a partir de você que eu entendi que dava pra empreender, que dava pra ter uma vida onde eu ia ter equilíbrio, tanto de ter uma empresa, mas de ter uma vida a partir disso. E foi a partir de você também que eu entendi que a mulher ela podia ser tão bem sucedida quanto o homem, mas tendo seu próprio negócio. Então, muito obrigada. Te amo.